Jesus. Quem é Jesus? Ele mesmo se definiu em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus nos mostra quem Ele é, qual a sua importância junto do nosso mundo, que é a Terra, e qual a relação entre Ele e Deus, nosso Pai Criador. Ele nos mostra que não existem outros caminhos nem outras verdades, pois Jesus é único como modelo de perfeição que o Pai nos deixou para ser seguido. Não devemos confundir Jesus com parte de uma trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando ele nos disse em João 10:30, eu e o Pai somos um, ele se referia a ser o fiel executor da verdade, fiel executor da vontade do Pai. Essa confusão se desfaz quando ele nos disse: bom, só nosso Pai o é. Foi ele que, com seus engenheiros siderais, aproximadamente há 4,6 bilhões de anos, retirou um pedaço do Sol e trouxe para essa região e aguardou 1 bilhão de anos para que a Terra pudesse se esfriar e ter condições de receber seres vivos em seus oceanos. Aguardou esse tempo todo porque milagres não existem, porque se existissem, bastaria um piscar de olhos e tudo se resolveria, e tudo se resolveria. E durante todo esse tempo, sua equipe trabalhou arduamente, dia e noite, planejando o que seria a Terra até os tempos atuais. Eis a grandeza de Jesus, um espírito com a função de criador de mundos. Espíritos desta natureza não foram criados em nosso universo atual, e sim num universo anterior ao nosso. Ele mesmo nos disse isso em Colossenses 1,17 e João 17,5. Antes do mundo existir, eu já era. Espíritos da categoria de Jesus são capazes de modificar a lei de causa e efeito. Veja nos evangelhos: teus pecados te são perdoados, disse Jesus. Além de Deus, nosso Pai e Criador, Jesus é o único que tem onisciência em todo o nosso planeta, ou seja, sua mente poderosa envolve tudo e todos no nosso planeta Terra com sua aura luminosa de potência quase infinita. Já os espíritos puros que trabalham diretamente com Jesus ainda não têm esse poder, mas terão um dia, pois a evolução é infinita. Por imenso amor à nossa humanidade terrestre, Jesus optou por nascer entre nós num gesto de imenso amor e sacrifício, para que os sofrimentos fossem minimizados e a subida da Terra para mundo de regeneração fosse apressada, minimizando assim as eternidades dos sofrimentos e diminuindo a percentagem dos que serão exilados para Quiron, que é um planeta primitivo, também foi criado e é dirigido por Jesus. Sabemos que os outros diretores dos planetas vizinhos não tiveram a necessidade de nascerem em seus próprios planetas. O apóstolo querido de Jesus, Chico Xavier, nos disse que Jesus levou 4.000 anos perdendo potência vibracional para poder se adaptar a um corpo humano terrestre.
Podemos imaginar o tamanho do sacrifício? Já ouvimos muitas vezes esta pergunta: quem Deus, nosso Pai, mais ama, a nós ou a Jesus? Como o amor de Deus é sempre infinito, Deus nos ama da mesma maneira que ama a Jesus. A diferença é que Jesus é confiável a ponto de receber a incumbência de poder criar mundos sempre com a anuência do Criador. E nós somos confiáveis em que Jesus não ressuscitou, pois a ressurreição não existe. Seria milagre e milagre não existe. Depois que o espírito é desligado de um corpo, imediatamente começa o processo de decomposição e não tem mais como reanimá-lo. Mas e a aparição de Jesus após 3 dias de sua morte física? Trata-se de materialização. Jesus materializou-se e apareceu para quem ele quis. Espíritos altamente evoluídos têm esta capacidade de materializar-se se necessário. Normalmente o fazem para fins nobres, e isso é mais comum do que possamos imaginar. A verdade a respeito do corpo físico de Jesus, se era um corpo normal de carne e osso, se era um corpo fluídico ou se era um corpo híbrido, isso não tem a menor importância. O importante não é o seu veículo temporário de manifestação aqui na materialidade. O importante é o fenômeno cósmico Jesus, construtor do nosso planeta e guia da humanidade. Se vocês forem muito curiosos, poderão saber a verdade quando estiverem no plano espiritual após o desencarne. Já os estudiosos da Bíblia afirmam que Jesus nasceu entre o final de março e o começo de abril e que a transferência da comemoração para 25 de dezembro se deu no ano 336 da era cristã. Isso também é de somenos importância. Também Jesus não voltará, como afirmam muitos religiosos. Não voltará pelo simples fato de que, para voltar, ele teria que ter ido, e ele não foi. Sempre esteve, está e estará entre nós, cobrindo o nosso planeta com sua aura de amor e sabedoria. Cabe a nós subirmos até ele, elevando nossos sentimentos de amor, de gratidão, de caridade, para podermos sentir sua presença com mais eficiência e energia. Voltando à não existência de milagres, mas e as curas instantâneas que Jesus fazia, não eram milagres? Quando ele curava, em Mateus 5:48, ele dizia: tudo que eu faço, vocês podem fazer, e muito mais. Tanto é verdade que ao longo dos séculos, após a vinda de Jesus, temos registros de dezenas de pessoas que fizeram curas instantâneas dessa natureza em diversas regiões e religiões. No Brasil, sabemos de 3 pessoas que fizeram curas instantâneas. Um deles ainda se encontra reencarnado entre nós. Foi por imenso amor à humanidade terrestre que Jesus solicitou uma moratória de 50 anos junto aos diretores do Sistema Solar para que as provações coletivas da Terra fossem adiadas. Essa reunião se deu no mesmo dia que o homem pisou no solo lunar pela primeira vez. Foi a terceira vez que os engenheiros siderais responsáveis pelo sistema solar se reuniram junto à Terra desde a sua criação para deliberar sobre assuntos importantes. O objetivo desse adiamento era poder minimizar
a população que seria exilada para Quirón. Essa moratória terminou em julho de 2019 e o objetivo foi parcialmente alcançado, segundo nossos iluminados do plano espiritual. Jesus, no seu imenso amor e bondade, ainda permitiu a Maria, a Santíssima, que formasse a maior equipe socorrista do planeta, especializada no difícil atendimento aos suicidas. Jesus é nosso porto seguro, portanto, sempre devemos orar a Deus e a Jesus para que nossas orações sejam recolhidas com mais eficiência no plano espiritual. E nossas orações sempre serão ouvidas e atendidas de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Finalmente, para que continuemos a merecer a nossa atual moradia no planeta Terra, há a necessidade de nossos esforços contínuos para a nossa melhoria, sempre com a fé proativa no exercício do bem, mantendo sempre Jesus em nossa mente e em nosso coração. Lembremos da instrução do Espírito da Verdade. Amai-vos e instruir-vos uns aos outros. Meus amigos, minhas amigas, se vocês chegaram até aqui, é porque achou importante e interessante o tema. Por favor, deem o seu gostei, se inscreva no canal, faça seus comentários para que possamos levar mais verdades a um público maior. Muita felicidade e paz a todos, sempre com Jesus na mente e no coração.